Vamos conhecer a neve com a gente! Neste vídeo vamos contar para vocês tudo o que vivemos no nosso dia na neve no Vale Nevado e no Parque Farellones em Santiago do Chile. Onde alugar sua roupa, com quem fechar os passeios, quanto custa tudo isso e outras dicas indispensáveis para você brincar na neve. Com conforto e segurança, e você ainda vai descobrir quais erros não cometer na sua viagem para a neve. Cá estamos nós agora, ó, bairro da Providência, que é um bairro bem famoso também no Chile. Muitas pessoas recomendam até você ficar hospedado aqui e no bairro também de Los Condes. A gente vai mostrando pra vocês aí ao longo desse dia, falam que é um bairro bem tranquilo. Mas a gente veio aqui por um motivo mais especial, né, amor? A gente veio alugar roupa, que inclusive é uma dica pra quem vai vir aqui pra região do Chile, vai fazer os passeios de neve. E se você mora num lugar quente, gente, não vale a pena você comprar, investir em roupa de neve. Então, o ideal mesmo é você alugar, que você usa ali uma vez e devolve. Então, tem várias lojas aqui no bairro da Providência. E a primeira loja que a gente tá indo é a loja de neve. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês das opções, de como é que funciona, tudo que pra gente é novo também, mas a gente já sabe que dá pra alugar tudo, né, amor? Bota, roupa, como é que é o nome? Óculos, enfim, vocês vão ver aí. Vamos lá com a gente. Gente, a dica pra quem quer alugar roupa é você ir cedo nas lojas, porque ao longo do dia vai enchendo, né? O pessoal vai alugando, então as melhores opções vão acabando mais rápido. Agora a loja, olha, tá toda bem movimentada. Olha, vídeo. Não vai. Tá boa, né? E agora é a hora do Gabriel experimentar a roupa que a gente vai usar amanhã no passeio. Aqui nessa região tem várias lojas pra você alugar roupa, então se você mora num lugar que não faz muito frio, o ideal é tu alugar mesmo pra tu usar uma vez só na vida, né, amor? É. Aí tem várias opções, gente, aqui, ó. Aí ficam assim, várias roupas, é uma galera experimentando aqui. A gente tá na primeira loja, que é a loja da neve. E Gabriel é bem prático, né, amor? Escolheu rapidinho, escolheu uns 300. Finalmente terminamos a saga de escolher as roupas. Gabriel foi rapidinho, mas eu, né, amor? Mulheres vão me entender, né, meninas? Meninas demoram mais a escolher roupas. E olha que a roupa é só pra um dia. Mas vai. 2 dias, né? Foram 3 sacos no total, né? Como o meu foi calça e jaqueta, foi em saco separado. A Gabi só levou macacão. O kit aqui, na loja de neve, custa R$80 cada kit. E ele já vem com óculos e a bota. E aí você pode escolher a roupa, que é ou calça e jaqueta, ou macacão. O valor é o mesmo. E aí você tem que devolver, geralmente, no dia que você volta do passeio à noite, que eles ficam abertos até 20 horas, e o passeio costuma retornar para a cidade até as 5. A luva, eles vendem aqui, custa R$24. Eles não alugam por questões de higiene. E eles aceitam real se você trouxer em dinheiro espécie. Pix, essas coisas não, mas em espécie eles aceitam. Uma outra dica que eu acabei de lembrar aqui, principalmente para as meninas que vêm, experimentam mais roupas, venham já com a segunda pele por baixo, a roupa que geralmente você vai usar no passeio, né, que são as roupas térmicas. Isso facilita, porque aqui não tem um vestiário para você experimentar as roupas, é na loja mesmo, o pessoal bota por cima da roupa que você tá, então fica mais fácil para não ter volume. Eu não vim, então coloquei por cima da roupa que eu tava mesmo, então vou na sorte ali, mas é isso, depois experimentar tranquilo, mas se você quiser mais facilidade, já vem com uma roupa térmica por baixo, que é mais fina, aí você vai ter mais precisão do tamanho da roupa que você precisa alugar. É importante, gente, escolher bem aonde você vai, né? Que a gente até tentou ir numa outra loja, nessa aqui eles até postam no Instagram, quase todo dia mandando pra lavanderia, mas a gente foi numa outra loja que é até um pouquinho mais elitizadazinha, com valor mais alto. E a gente ouviu o atendente falando para uma pessoa que daqui a pouco iam chegar as roupas e as pessoas iam lá devolver as roupas e eles iam botar de volta no estoque. Que uma situação que a pessoa foi lá procurar uma roupa, não achou a que ela queria, aí perguntou para o atendente, vai chegar mais hoje? Ele respondeu isso, que ia chegar, as pessoas iam lá devolver, eles iam botar no estoque. Não sei se realmente não ia lavar, mas pela fala dele, deu a entender que ele não ia lavar. Então, pelo menos a gente gostou dessa daqui, que tem um preço bem justo.
E eles são bem transparentes, mostrando que eles lavam a roupa. Então, Sim. pra quem quer alugar aí, vai ter roupa cheirosa e higienizada. Bom dia! Hoje o dia tá começando bem cedo por aqui, ó. São 5 horas da manhã, mais ou menos. Hoje é dia de conhecer a neve. E como a gente sai antes do café da manhã, a gente avisa aqui no hotel e eles deixam preparado um cafezinho pra gente tomar aqui na mesa. Então a gente vai tomar o café e partir pro nosso passeio do dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo aqui vai pra Fora Jones e Vale Nevado, sim? Sim. Sim, perfeito. Essa aqui é a nossa primeira parada aqui do passeio, antes da gente partir pra loja de roupa de neve, que é a segunda. E essa aqui eles param pra gente ir no banheiro, comer alguma coisa, ou só esticar as pernas um pouquinho, né? Quem não quiser comer nada. Chegamos aqui na parada da estrada, onde a van para pra gente alugar a roupa. Esse aqui tá fica um pouquinho mais salgado, né? Tá saindo a 35 mil pesos, que dá em torno de R$210 a roupa, e não vem óculos. Igual onde a gente alugou vem óculos. Aqui o óculos fica 10 mil pesos a mais. Deve dar em torno aí de R$60. O total vai gerar em torno de R$270, R$280. Compensa mais, né? Alugar lá na loja de neve, que a gente alugou. Mas também fica essas opções aí, se você não quiser ir lá ou não tiver dado tempo. Também tem snowboard pra alugar, a prancha, né? E esqui ali atrás. E aqui cada bairro tem sua prefeitura, então seria um município. Mas como aqui é tão pequenininho que a gente geograficamente associa um bairro, tá? Para o que são os bairros lá no Brasil, aqui seria um bairro. Mas não, são comunas. E essas comunas são diferentes. Eu peguei gente aqui no centro, depois peguei vocês nos bairros mais altos, tá? E agora a gente mudou para Lo Barnechea. Tá? Lo Barnechea era um bairro de campo antes, inicialmente uma comuna de campo lá, tá? Com cavalos, com mulas carregando todo o equipamento. Estavam ainda comida, abrigo, tudo para ficar lá em cima, no alojamento em uma cabana de madeira que tinha em Fora Jones inicialmente. E aqui mais uma paradinha agora na estrada pra gente se ambientar um pouquinho, que é alto. Então, além das curvas, que é um fator importante para quem tá subindo, tanto pro Vale Nevado quanto pro Parque Farellones, que é o passeio que a gente acabou ainda nem falando, mas a gente tá fazendo o passeio de hoje, que é o panorâmico, que ele passa pelo Vale Nevado e pela parte do povoado de Farellones. Ele não entra no parque, mas a gente consegue ter essa visão e se aclimatar um pouco mais ali no ambiente de neve. Mas aqui é uma região que tem muitas curvas, então já fica de dica, se você enjoa subindo a serra, traz um remedinho pra enjoo. Ó, uma dica também é bala de gengibre. Eu sou aquela pessoa que enjoa, mas até que por enquanto tá bem tranquilo. O motorista que a gente veio, ele tá indo bem devagar nas curvas, então tá tranquilo. Então agora a gente tem uma paradinha estratégica aqui no Mirante pra já ir sentindo o clima e também pra apreciar um pouquinho a paisagem. Chegamos aqui no Vale Nevado, finalmente a primeira parada Oficial do passeio, não? oficial, que de fato é para você apreciar. A gente não pode ir até lá em cima, né, no hotel, porque nós não estamos hospedados lá no Vale. A gente só veio para o passeio panorâmico. Então eles deixam a gente aqui no estacionamento. E aí é onde você pode alugar os equipamentos de esqui, pegar o teleférico, se você quiser, tem banheiro. E tem um mirante aqui para você apreciar. O banheiro tem água quente, né?
É bem legal isso. Ponto positivo, né? Que é a mão aqui, gente, ó, congelando já. Aqui é legal essa parte aqui do Vale Nevado, porque além de você poder ficar hospedado, também tem alguns restaurantes que aí você consegue fazer reserva, vir aqui, né? E explorar um pouquinho mais dessa parte. Mas no passeio que a gente tá fazendo é mais contemplativo, só pra gente vir apreciar e seguir pros próximos pontos. E lá em cima, ó, são os prédios do hotel do Vale Nevado. Onde você ficaria quando... Quem vem pra ficar hospedado fica. Tá bem lotado aqui, ó. E o que a gente mais tá ouvindo aqui, amor? Português. Muito brasileiro, gente. Tô me sentindo Nova Friburgo lá no Rio de Janeiro. Brincadeiras à parte, mas sério, tem muito brasileiro. Então, quem fica preocupado aí com o idioma ou com a cultura, né? Sentiu muito impacto, assim, de não conseguir se comunicar. Fiquem tranquilos, tem muito brasileiro. Principalmente, assim, na temporada de inverno. Muitos brasileiros mesmo. Tem alguns turistas de outros lugares, mas brasileiro aqui, gente, com peso. Aproveitamos aqui, né, para pegar um cappuccino para esquentar do frio. Esse aqui foi 4.900 pesos. E vou deixar aqui embaixo para vocês a média de valores das refeições do restaurante. É um café de máquina mesmo, né, amor? É rápido até lá que eles... Tá? Aí tem um restaurante e tem a retirada bem rápida ali no caixa. Então, bem prático. Aqui é uma parada pra tu beber um cafezinho, o banheiro, né, amor? Sim, e ali na frente, ó, ali é tipo um trailer, tipo de hambúrguer. Aí tá em média de 18 mil pesos os hambúrgueres. Ai, meu Deus. Dá um medo de escorregar. Ó, agora a guia tá levando a gente pra um ponto mais alto, onde a gente vai poder brincar, tocar na neve, fazer boneco. Ai, gente, que medo de escorregar aqui. Mas ela tá dando os macetes aqui pra gente subir e a gente ir pra uma região aqui nas montanhas, em volta do... Acho que a gente ainda tá em volta do Vale Nevado, né, amor? Ou não? Em volta do Vale Nevado. E aí é uma região que tá mais tranquila. Então a gente vai poder curtir um pouquinho da neve. Que já fica uma outra curiosidade. A temporada de neve é muito comum aqui, ficar mais forte mesmo, presença de neve, no mês de julho. Mas nesse mês de julho de 2025, nevou muito pouco. Então tem algumas regiões que estão com pouquíssimas neves. Então a gente tá explorando algumas regiões para encontrar neve fofa, aquela neve que não tá tão pisada, que aí a gente consegue brincar mais nela, apalpar mais ela e fica mais fofinha do que a que já tá mais derretida, que fica parecendo mais concreto. Gente, mas cansa um pouquinho, viu? Isso aqui é um cardio. Tá dando uma canseira. E o macete que ela deu, gente, é você pisar aqui, ó, calcanhar, pra ter firmeza e já encaixar no pé, ó, onde tem um buraquinho de outras pessoas, que outras pessoas deixaram a marca do pé. Aqui, ó. Gente, mas cansa, viu? Dá uma cansada. Olha, pra quem fala assim, neve, tem que botar camadas e camadas de roupa, que é muito frio, tá dando pra dar uma esquentada, gente. Já tô ficando até com calor. E você, amor? Calor não. Eu tô ficando. Porque tá bem sol hoje. E eu tô com... É porque eu tô com duas. Pode ser, né? Eu tô com uma térmica e tô com uma outra blusa mais quentinha ainda por baixo dessa aqui, ó. São 3 camadas. Então, gente, tá ficando quente, hein? Bem quente pra mim. E aqui a gente vai subindo, tá ficando alto, o sol tá ficando cada vez mais em cima. Então, já fica aí um ponto de atenção. Quando você for vir, não precisa muitas e muitas camadas. Se na previsão tiver dando um dia de sol, você traz por segurança. Se você for uma pessoa que sente muito frio, como o Gabriel, né, amor? Uhum. Mas não tem muita necessidade não, ainda mais conforme você vai brincando, vai aproveitando a neve, você vai sentindo mais
mais calor. Agora, é um exercício físico, gente. Então, só você pensar em dia frio quando você vai pra academia. Não dá uma esquentada no corpo. Tipo isso. Gente, é muito legal, muito divertido. Eu tô achando divertido, né, amor? Igual criança aqui. Você vem e você se diverte, ó. Os pedrezão de gelo, ó. Muito. Gente, a sensação de estar na neve é muito legal. É muito legal. Isso aqui parece muito aquelas raspinhas de gelo que ficam no fundo do congelador. Quando o congelador tá congelado, sabe, em casa. Só que é porque ela já tá mais antiga aqui, essa neve. Quando neva recentemente, fica uma neve bem fofinha. Mas ela falou pra gente, conforme a gente vai cavando assim, a gente consegue chegar na neve mais fofa ainda. Bem legal tá fazendo esse passeio, que a gente consegue ter uma visão panorâmica do parque, né, amor? Do parque não, do vale, né, vale? Sim, do vale. Bem legal mesmo. Nossa, diferente. Nossa primeira vez na neve tá sendo uma experiência muito legal. Acho que é o mais legal, né, da gente fazer viagem. É isso, são as experiências. Como eu já falei várias vezes, eu tô escorregando. Reconhecer várias pessoas, é a troca que a gente tem e essas experiências que ficam. Umas dicas pra quem nunca teve contato com a neve, assim como é a nossa primeira vez também. Gente, aqui é alto de verdade. Então, acontece, algumas pessoas podem sentir um pouco esse efeito. Respiração, você sente um pouco de dificuldade de respirar. Algumas pessoas podem ter dor de cabeça, de repente até uma tontura. Em alguns momentos começou a me dar um pouquinho de dor de cabeça, mas é só você parar, diminuir um pouquinho o ritmo. Se você estiver fazendo exercício aqui na neve, né, se movimentando muito, fazendo guerrinha de neve ou qualquer coisa que exija muito esforço, você para um pouquinho, dá uma relaxada até a gente voltar ao normal, porque é tranquilo. É tranquilo assim, né? Fazendo com consciência e tendo essas orientações. Então, se você puder, já traz de casa, de repente, um remedinho aí de dor de cabeça, que pode ser que você sinta. Não é todo mundo que sente esse efeito, não. Mas é só você dar uma relaxada que aí fica tudo bem, tudo tranquilo. É muito importante, né? Quando a gente viaja pro exterior, ter uma precaução, né? Seguro viagem é fundamental, principalmente quando você vai fazer essas atividades tipo a gente tá fazendo aqui, né? Subir em neve, coisa que você pode se machucar. E não são todos que cobrem esporte de neve, esse tipo de brincadeira, né? Esportes radicais no geral. Muito seguro não cobre. A gente tá usando aqui o seguro do Assis 365 e usando o nosso cupom você consegue assinar com desconto. Mas é aquilo, né? Seguro a gente assina pensando, não vou usar, não vou precisar. Que usar ninguém quer, né? Mas é sempre bom ter. Se precisar, já tá garantido, né, amor? Já tá. Se precisar, tá garantido. Mas eu sempre assino com essa cabeça. Eu assino assim, quero só gastar esse dinheiro aqui, que eu não vou usar. Eu assino sempre pensando isso. Mas é bom que vocês assinem, porque na maioria dos países, né, praticamente todos, não é como o Brasil, que você tem saúde pública. Então, pode ser que você, se acontecer algum imprevisto, você vai ter um custo muito maior ali de hospital do que o que você pagaria no seguro. Então é bom ter essa medida aí de precaução. Aqui no Chile tem hospitais públicos, eles vão te atender, mas você vai ter que pagar depois. Ele é público sendo do governo, mas não é público igual o SUS lá no Brasil, que é gratuito, né? Sim. Ó, um sincerão pra vocês agora de como é que tá sendo a experiência aqui na neve. Gente, é muito diferente, né, amor? Principalmente pra gente que mora no Brasil, ter contato assim com a neve é uma experiência muito única. Ó, não vou mentir pra vocês, eu não sou aquela pessoa que, nossa, é meu sonho conhecer a neve, mas eu tinha muita curiosidade de viver essa experiência. E eu acho que é o mais legal pra gente que viaja, isso, ter o contato com novas experiências, conhecer novas pessoas, principalmente, conhecer novas culturas. E, nossa, tá sendo muito legal. Falar aqui, sinceridade pra vocês, no ano passado a gente nem tinha ideia de vir pra cá, né, amor? Só que as coisas foram acontecendo e, nossa, só agradecer, porque a experiência é muito legal mesmo, muito diferente de tudo que a gente já viveu. E eu não sei qual é o sonho de você aí que tá assistindo, se você tem o sonho de conhecer a neve, se você tem o sonho de conhecer um país específico. Mas a gente deseja que vocês consigam realizar o sonho de vocês, ou que vocês tenham, mesmo que não seja o sonho de vocês conhecerem a neve, que vocês possam ter oportunidade só de vir ver como é que é, porque é muito legal. É muito enriquecedor isso aqui, é muito, muito divertido, né, amor?
Muito legal. A gente deseja que vocês realizem os sonhos de vocês, assim como a gente tá vivendo várias experiências incríveis e dividindo aqui com vocês. Que vocês voltem aqui e contem aqui nos comentários, ó, realizei meu sonho de conhecer Paris, Londres, sei lá, o Nordeste, o Rio de Janeiro mesmo, ou a neve. É o mais legal. E que através desse vídeo vocês também possam se sentir um pouquinho aqui. Mano. E o bom da neve é isso aqui, ó. Voltar a ser criança. Olha, gente, a gente não tá só na neve à toa, a gente tá comemorando 1 ano de casado, né, amor? É. A gente escolheu essa viagem também pra comemorar 1 ano que a gente tá fazendo de casado e 14 anos juntos, né, amor? 14 anos juntos. Tá aí, ó, um destino bem legal pra quem quer comemorar aniversário, enfim, tem várias atividades bem legais aqui pra quem gosta de viajar comemorando. A gente gosta muito de fazer isso. Estamos tudo molhados já. E a gente conseguiu ficar aproveitando umas 2 horinhas que ela deu. E aí agora a gente vai partir para a próxima parada. E também parada pro almoço. Mas olha, é uma parte bem mais tranquila. Então vale, na nossa opinião, nossa, achei que valeu super a pena esse passeio panorâmico. Você consegue ter uma visão assim, bem geral. E ó, ela leva a gente nos pontos bem estratégicos e com pouco movimento. E agora chegamos na nossa última parada, que é o povoado de Farellones. Tem rolê ali. Farellones, eles falam Farellones, né? É, e aqui eles já param com uma parada estratégica, que é a parada pro almoço. Inclusive os guias já deixam uma reserva no restaurante. E nós até chegamos a entrar no restaurante, mas a gente achou o atendimento muito mais ou menos, gente. É aqui, ó, sempre transparência e sinceridade com vocês. Então a gente até ia realmente almoçar lá, a gente trouxe um lanchinho, mas a gente ia deixar o lanche pra, enfim, mais tarde, outro momento. E a gente queria realmente comer, só que, nossa, tava demorando muito e a gente prioriza quando tá viajando, não curtir, aproveitar o lugar, conhecer as pessoas, como a gente já falou aqui várias vezes. Então a gente não queria ficar um tempão lá esperando. Aí a gente decidiu, aqui ó, a gente andou um pouquinho e achamos aqui um cantinho, estamos aqui fazendo nosso piquenique, tá? Respeitem nosso piquenique rústico aqui. Aí a gente tá comendo um sanduíche que a gente trouxe, uma bebida aqui com proteína, e vai ser isso, pra gente poder explorar mais um pouquinho aqui dessa região do povoado. Aqui é uma região do povoado, onde fica Farellones, também é onde fica o famoso parque, né? Onde o pessoal vem, aproveita o teleférico, tem estação de esqui. Só que hoje a gente não vai entrar no parque. Hoje é só essa passada aqui ao redor, onde fica o povoado mesmo. E aí, outro dia vai ser o parque, e aí vocês vão acompanhar também. E a gente preferiu também ficar aqui pra comer o sanduíche, porque a gente tem um tempo limitado. Na verdade, esse foi o motivo principal, né? O atendimento tava demorando pra caraca. E nessa última parada, não só essa última parada, mas em todas as paradas, a guia combina um horário, marca um local de encontro e a gente vai pro próximo destino. E nesse caso aqui a gente vai pro hotel, né? Vai pra casa. Então a gente decidiu comer mesmo sanduíche por causa do horário que tava apertado, porque a gente não tinha muito tempo pra ficar lá esperando. Se eu não me engano, ela deu o quê? 1 hora ou 2 horas aqui nessa parada do povoado. E, nossa, só desde a hora que a gente chegou, a gente nem fez o pedido, a gente ficou umas meia hora, né, amor? Só pra, sei lá, limparem a mesa e... Isso aqui, ó, lembrança do óculos do Gabriel. Gente, quebrou no meio. Como quebrou? Não sabemos. Provavelmente foi na mesma hora que minha calça rasgou, né, amor? Na mesma brincadeira de se jogar na neve. Mas só se vive uma vez, né, amor? Acontece, né? E o sol aqui é forte, hein, galera? Tô até com o capuz aqui do casaco pra me proteger do sol, né? Nem do frio, porque tá queimando a cabeça. Mas uma coisa que a gente tá testando nessa viagem é o chip internacional. Aqui, ó. Tá pegando sinal legal. A gente estamos aqui no meio do povoado de Farellones, né? Que é meio que no meio do nada aqui. E a gente fez uma videochamada com o pai da Gabi e com a minha mãe lá no meio da neve, brincando na neve, e o sinal pegou top. A gente tá usando o chip lá do omeuchip.com
deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem também. Usa nosso cupom Achadinhos que vocês ganham desconto. Vocês lembram que o nosso vídeo lá de Santiago, a gente falou para vocês da poluição, que os carros estavam tudo sujos? Aqui, dá para ver daqui, ó. Essa linha aqui, ó, meio esbranquiçada, se você pensa que é neblina, não, gente, é poluição, ó. Ali embaixo é tudo Santiago já. É bem poluído. A guia mesmo informa isso pra gente. E aqui, ó, além do Farellones e Vale Nevado, também tem o La Parva e o Colorado. O La Parva, a guia explicou pra gente que na verdade ele não é um parque, ele é um condomínio com uma pista de esqui privada, que é do próprio condomínio. E o El Colorado é um outro parque de neve que tem por aqui. E esse aqui é perto da gente, é o Parque Farellones. Mas a gente também na dúvida se vem amanhã ou não, porque não tem neve, né? Acabou a neve já. Embora seja a temporada de neve, a gente tá em julho, pode acontecer isso, minha gente. Esse ano, eu fiquei sabendo que a temporada começou até bem cedo, em maio já tinha neve aqui no Parque Farellones. Eu acho que ele ainda não estava aberto, mas a região já estava com neve. Só que praticamente o mês todo de julho não teve nevasca. Então, a neve foi derretendo, porque aqui é uma região mais baixa. E a região lá do Vale Nevado já é mais alta, que foi a que nós fomos mais cedo e por isso que tinha neve ainda. Agora aqui, ó, toda essa parte aqui que tá praticamente em terra, fica branquinho de neve, ó. Aí tem o teleférico, tem tirolesa, tem esquibunda. Aí aqui tem umas mesinhas pra você fazer as refeições. Só que a gente tá pensando seriamente se a gente vai vir amanhã ou não, por conta da situação que tá o parque, né? Porque o mais legal é vir pra você aproveitar, é um parque de neve. Então, nesse estado, eu não sei se é legal pra gente aproveitar. Vamos ver. Cenas para os próximos capítulos. E esse parque aqui, ó, minha gente, ele é bem aconselhável para quem quer vir brincar mesmo na neve, principalmente para quem vem com criança. Você paga um valor de entrada e você consegue ter acesso a várias atividades. Exceto a atividade de esqui, que essa sim, as aulas de esqui são uma parte. Então é um parque bem legal, principalmente para as crianças ou até para os adultos mesmo que nunca tiveram contato com a neve. Mas é aquele porém, né, que a gente falou para vocês, praticamente sem neve hoje, gente. Mas ó, tudo pode acontecer. A previsão tá aqui para os próximos dias aconteça uma nevasca, mas tá demorando um pouquinho, porque há umas 2 semanas também tinha essa previsão, mas aí atrasou e vamos ver, né? Pra quem vai vir aí nos próximos dias de julho de 2025. Deixem aqui nos comentários e digam o que vocês acharam do Parque Farellones, quem veio, se conseguiu pegar neve. Porque hoje, ó, não tá com neve, gente. Tá com pouquinha neve mesmo. E chegamos ao fim da nossa viagem, chegamos ao fim do destino de neve, que a gente estava super animado, mas faltaram algumas considerações que a gente acha que é super importante, principalmente se é a tua primeira vez na neve, assim como foi a nossa. A gente não quer que você cometa os mesmos erros que a gente cometeu, então a gente vai te adiantar para tu não passar perrengue, não. É muito importante que você não marque 2 passeios seguidos, né? Eu que o diga. Porque além das curvas, pra falar a verdade pra vocês, as curvas não foram a pior parte pra gente, né? Além das curvas, que são muitas, e algumas pessoas enjoarem, outras não, mas pra quem enjoa tem a balinha de gengibre, né? Sim, como uma dica. Funcionou bastante. Sim. Não precisa necessariamente tomar um remédio, pode só chupar a balinha. Mas além das curvas, a gente tem também a questão da neve cansar muito. Como a gente está no alto, né? O ar é mais rarefeito. O sol, por incrível que pareça, se o céu tiver sem nuvem no dia, pega bem forte porque você está mais alto. Então, tipo assim, você está na neve, mas você esquenta, mesmo que em volta esteja frio. E você fica muito cansado. Qualquer corridinha de 10 passos você já cansa muito, tanto porque a neve é fofa, você vai afundando, quanto pelo ar rarefeito, né? Sim, na verdade, nós iríamos fazer 2 passeios durante essa viagem, que foi o passeio que vocês acompanharam, o panorâmico, que a gente tem uma visão mais geral ali da neve, que a gente começa começa pelo Vale Nevado, e aí depois ela parou numa montanha ali, que foi onde a gente brincou, se divertiu mais, foi bem legal, e depois a gente parou em um restaurante em Farellones, que foi onde a gente teve aquela visão geral, e
no dia seguinte, nós iríamos conhecer o parque, gente. Ó, apesar de eu ter mostrado pra vocês que eu tava um pouco insegura pela falta de neve. Não falta de neve, porque lá é um parque e eles, quando não cai neve, eles produzem neve artificial. Acho que eu acabei não falando isso. Então, assim, lá tem algumas atividades, como estação de esqui, tem esquibunda, tem tirolesa, tem teleférico, que eu tava super animada pra andar, mas, gente, ó, não deu mesmo pra gente ir, porque depois daquele passeio que eu fiz, eu comecei a me sentir muito, muito mal na descida, muita dor de cabeça, enjoo, tontura, porque realmente a gente não é acostumado, brasileiro, a gente não é acostumado, aqui em Santiago já é alto pra gente, então lá na montanha é mais alto ainda, então eu acho que eu me empolguei demais na neve, gastei muita energia, sem contar que tava muito sol, e eu senti na descida. Na subida tava tranquilo, as curvas, mas na descida eu comecei a me sentir muito mal, muita dor de cabeça, muita tontura, e aí eu tive que desmarcar o passeio, e aí já fica esse alerta, não marquem 2 passeios de neve, principalmente aqui, ó, em Santiago, seguidos. É cansativo, você acorda cedo, você já chega no final do dia praticamente, você cansa bastante, é exercício físico, a neve é pesada, né, como o Gabriel bem colocou, então não façam 2 passeios. Sugestão de amiga aqui, não coloquem 2 passeios assim, em dias seguidos. Faz um dia um passeio, aí você dá um espaço aí de um dia, conhece a cidade, aí no outro dia você vai pra neve de novo, se você quiser, mas 2 seguidos, não. O corpo não aguenta, experiência própria. Não arrisquem dessa forma. Eu sugiro que não tentem. Eu achei que dava, gente, mas pra mim não deu mesmo. Eu queria muito fazer o passeio. Pra mim também não. E mais uma dica importante é você alugar a roupa de neve no dia anterior, porque o passeio sai muito cedo e sim, eles param no lugar para você alugar neve. Só que isso atrasa muito, tanto o seu passeio quanto dos outros, porque as pessoas demoram a escolher a roupa. E aí você acaba perdendo muito tempo de passeio que você podia estar lá aproveitando e você perde escolhendo a roupa. Sim. E falando dos passeios também da neve, aqui em Santiago tem alguns passeios que o pessoal até fica super na dúvida de qual passeio vai fazer. Então, a gente só fez um, mas a gente pesquisou bastante sobre os outros. Então, eu vou dar aqui um spoiler aí pra vocês, pelo menos a nossa opinião, sincerona aqui pra vocês. O panorâmico, eu acho que é um dos que mais vale a pena, porque otimiza ali o tempo, você consegue conhecer vários pontos num dia só. O Parque Farellones, eu acho que é legal a proposta pela visão que eu tive ali, principalmente para criança, né? Que tá tendo ou pessoas que estão tendo o primeiro contato com a neve, querem brincar mesmo, se jogar, fazer várias atividades. Só que é aquilo, são 5 horas de parque, né? E dizem que na alta temporada fica com bastante fila. Não sei, gente, se não tivermos a experiência. Então, você coloca aí na ponta do lápis se você acha legal, né? Parques assim que tem muita fila ou não. Tem esse pró e contra, né? É divertido, mas pode ser que você pegue muita fila. Quem tá com pouco tempo, eu acho que o passeio panorâmico vale super a pena. Então, se você tiver com pouco tempo também, talvez vale a pena se aproveitar. Também é muito importante você usar as roupas certas para te aquecerem, né? Uhum. Para quem vai pra neve, um passo muito importante são as segundas peles, gente. Roupa térmica. Você tem que investir numa boa roupa térmica e isso aí que vai manter o calor do teu corpo. Se tiver um dia muito frio, aí você vem com um tricôzinho por cima, pode ser um moletom, alguma coisa assim. E aí, depois você vem com a roupa impermeável, que aí ajuda a não molhar, né? Quando você se jogar, brincar na neve. Para esse passeio panorâmico e pro Farellones, é o ideal você, pelo menos na segunda pele e a impermeável, para você não molhar. Mas aí, também não precisa se agasalhar muito, porque depende, você olha aí na previsão, se estiver dando sol, gente, na neve, parece que não, mas a gente soa e cansa, e eu senti calor, viu? Então, fiquem atentos aí na previsão, no clima, de repente você não precisa vestir muitas camadas, ou então vai com as camadas e depois vai com facilidade, porque você consiga tirar aí essas camadas. De verdade, o que fez muita diferença na neve foi o óculos, aquele óculos que os esquiadores usam. Ele quebra muito o sol, a neve reflete muito, muito, muito o sol, parece um espelho. Você anda 3 minutos olhando a neve a olho nu, você já começa a sentir dor nos olhos, dor de cabeça. Então, mesmo se você não alugar roupa de neve e também não tiver aquele óculos, traga pelo menos um bom óculos escuro, porque faz muita diferença. E também tem umas dicas pra galera que enjoa, né? Que sente muita altitude. Uhum. Que a gente pegou com os motoristas do transfer aqui, que
São acostumados a diariamente. subir e descer essa estrada aí cheia de curvas diariamente. Sim. Ele falou que eles usam muito suco de limão quando eles chegam lá em cima, que parece que afina um pouco o sangue e circula melhor e você sente menos os efeitos da altura. Mas cacheclete, acho que era isso, né? E beber bastante água, se manter bastante hidratado, aí pode te ajudar nesses efeitos aí de tontura, dor de cabeça, caso você sinta. Também é importante passar protetor, né? Eu não passei, minha boca tá toda queimada. A Gabi tá de boa, a Gabi passou. Protetor de rosto facial, mesmo e hidratante labial, resseca muito. Sim. E um último ponto que é muito importante é sobre as estradas. No dia que a gente subiu, já estava bastante tempo sem nevar, então dava para ir de carro tranquilo. Se você vier e tiver bastante tempo sem nevar, tiver sol, pode ir de carro, não tem mistério nenhum, é só uma serra, não tem mistério nenhum de verdade. Mas se estiver nevando, é aquilo, aí você vai ter que dirigir na neve, então é bom evitar contratar o trânsito. Mas fora caso de neve, dá para ir tranquilo. E é isso, né? Assim encerramos o nosso vídeo de dicas de neve aqui de Santiago. Nossa primeira vez na neve. Acredito eu que virão outros passeios aí, outros destinos. Espero que vocês tenham gostado, tenham pegado todas as dicas aí, que vocês, não passem perrengue na neve. Assim como a gente teve um pouquinho de perrengue ali, mas no final deu tudo certo. Então é isso, continue acompanhando que tem mais dicas aí, muitas dicas incríveis aqui no canal. Beijo e até logo!